Olá, eu sou Ana Paula, tenho 34 anos e sou casada com alguém a quem amo muito. Sou mãe de um menino lindo e dona de uma farmácia que tem um ótimo preço aqui no meu bairro. Brincadeiras à parte, não é sobre isso que vim para lhe falar, mas de uma história que aconteceu antes de eu ser tudo isso que disse. Uma história que carrego comigo e que deixou muitas cicatrizes. Eu já pensei em contá-la diversas outras vezes, mas sempre me arrependia. Não por vergonha daquilo que aconteceu, mas por medo de reabrir essa ferida que, mesmo cicatrizada, ainda dói muito quando eu a conto. É a história do dia em que minha mãe me deserdou, isso mesmo, mas também a história de tudo que aconteceu depois disso. Minha mãe se chama Dona Elza, é uma professora aposentada nos dias de hoje. Filha de mineiros, católica dessas de andar com a Bíblia e tudo. Me criou num lar de muito amor, mas também sempre foi muito rigorosa. Estudar lá em casa era uma obrigação, ter postura essencial e ser respeitada um mantra dentro da nossa casa. A vida para minha mãe era uma receita de bolo, com ingredientes precisos e um tempo de forno exato. Na cabeça da Dona Elza, o futuro ideal era me ver formada em medicina, casada com um homem decente, de preferência alguém muito estudado. Ter netos no colo e o almoço de domingo com nhoque e suco natural, com uma mesa cheia de família. Aquele quadro perfeito como nas novelas. Por muito tempo eu tentei obedecer aquele script, era o que ela esperava de mim. Passei em farmácia e me formei com 23 anos apenas, com notas que a deixaram cheia de orgulho. Namorei 2 rapazes ao qual ela adorava, sempre me questionando por que eu não sentia aquele friozinho de que as minhas amigas tanto falavam. Eu nunca fui uma moça rebelde, nunca dei trabalho para minha mãe. Aos olhos da minha família e da comunidade eu era a filha perfeita. Mas dentro de mim existia um quarto trancado, Luísa. E nesse quarto vivia quem realmente eu era. E olha que eu nem sabia disso ainda. Era ali que eu guardava meus medos, minhas incertezas e a sensação de que havia algo fundamentalmente errado comigo. Quando completei 24 anos eu me apaixonei, mas não por um rapaz lá da igreja, nem por um homem estudado como minha mãe queria, mas por uma mulher, Camila. Ela era tudo que eu não era, doce, engraçada, firme, gentil, com um sorriso que iluminava o ambiente e um olhar que me via de verdade, não apenas a versão polida que eu mostrava para o mundo. Nos conhecemos na farmácia onde eu trabalhava. Ela ia direto lá para comprar remédios para a avó. Começou com uma simples amizade, conversas rápidas sobre tempo, livros, até que um dia ela pegou na minha mão mais forte do que devia. Quando a pele dela tocou a minha, eu senti um arrepio que não vinha de frio. Por um segundo, meu mundo parou e pela primeira vez na vida eu não retirei a mão. Naquele toque, pela primeira vez, eu me senti inteira. Não foi um desejo, foi reconhecimento. Era como se depois de todos aqueles anos vivendo numa casa desconhecida, eu finalmente tivesse encontrado o caminho de volta para o meu lar. Mas eu tive muito medo. Meu Deus, o medo é um monstro de 1000 cabeças. Medo da rejeição da minha família, da fofoca da cidade e do julgamento de Deus, principalmente, pois eu acreditava que ele iria me julgar. O medo me paralisava. Demorei 6 meses para contar para alguém e, pasmem, a pessoa que eu escolhi foi justamente aquela que eu mais temia e também a que eu mais amava. Eu sabia que aquela decisão era difícil, mas nem no pior dos meus pesadelos eu esperava a proporção da reação da minha mãe. A cena eu me lembro como se fosse agora. A cozinha tinha o cheiro familiar do café. O sol da manhã entrava pela janela iluminando a poeira que dançava no ar. Eu passava o cafezinho dela com as mãos tremendo, tanto que a xícara até chacoalhava. Sentei na frente de minha mãe e disse com a voz trêmula: "Mãe, estou amando alguém." Ela sorriu e perguntou: "É mesmo, filha? E o rapaz? Mas por que é que você demorou tanto para me contar, hein?" Eu, séria, respondi de pronto: "Mamãe não é um rapaz, o nome dela é Camila." Minha mãe ficou muda por uns segundos. O sorriso desapareceu do rosto dela, substituído por uma expressão de incredulidade e, por fim, de nojo. Olhou para mim como se eu fosse um extraterrestre, uma criatura de outro mundo que tinha invadido a cozinha dela.
As palavras, quando finalmente saíram da boca dela, foram como flechas para cima de mim. No entanto, não vieram em forma de gritos, mas ditas com uma frieza cortante. Dê um fim nisso, Paula, ou então junte suas coisas e pode sair da minha casa. Naquele instante eu perdi o chão. Nossa casa havia se tornado apenas dela agora, e aquelas palavras me feriram de morte. Passei aquela noite na casa de Camila, pensando que minha mãe pudesse refletir e voltar atrás. Mas aquela atitude piorou foi tudo. Passar a noite fora só agravou minha situação. No dia seguinte, minha mãe levou todas as minhas roupas até a farmácia, dentro de um saco de lixo preto grande. O mesmo saco que ela usava para jogar fora o lixo da casa. Sequer olhou nos meus olhos. Também não me xingou. Entregou aquilo e foi embora, como se eu fosse uma verdadeira estranha para ela. Meu coração sangrou e dessa forma um ano inteiro se passou. Um ano de absoluto silêncio, sem o bom dia e o beijo no alto da minha cabeça que eu tanto amava receber, sem uma ligação sequer e sem uma palavra da minha mãe. Ela bloqueou meu número, Luísa. Parou até de ir à igreja que frequentávamos para não me encontrar por lá. Espalhou para a família toda que eu tinha virado uma aberração. Minhas tias se dividiram. Algumas achavam que ela estava agindo certo, que minha predileção pelo mesmo sexo era algo leviano. Já outras me apoiavam e até ofereceram ajuda. Eu apenas segui com a vida, como a maioria de mim fazia naquela época. Camila foi meu tudo naquele tempo. Meu colo, meu teto, meu chão. Ela que me segurou quando eu desmoronei. Numa cidade pequena como a nossa, onde todos sabiam da nossa condição, na casa de Camila nunca houve julgamentos, nem olhares de raiva. Me acolheram e sempre me deram amor. Aprendi naquele lar que o amor não se mede pela aceitação dos outros, mas a ferida da rejeição da minha própria mãe era algo meu e eu tive que aprender a cuidar daquilo sozinha. Um ano depois eu adoeci e tive uma crise forte de ansiedade. O estresse e a dor daquilo tudo estavam me atormentando. Acabei ficando internada. A clínica com as paredes brancas me dava a paz que a minha vida havia perdido. Camila me visitava todos os dias, levava flores, sorvete, me fazia rir, mas eu sentia falta de algo que eu não conseguia nomear. Era uma dor vazia, um buraco no peito, que nem mesmo o amor de Camila conseguia preencher. Era a falta da minha mãe, do meu lar e daquilo que eu considerava meu porto seguro. Até que numa manhã a porta do meu quarto se abriu. Lá estava ela, a minha mãe. Estava magra, com olheiras escuras e estava tremendo. Trazia uma sacola de frutas nas mãos. Sentou-se ao meu lado e respirou fundo, dizendo: "Você está precisando de vitamina C." Olhei para ela com o coração partido e a voz cheia de ressentimento. "Achei que eu não fosse mais sua filha." Falei seca. Ela olhou para mim com olhos cheios de água e disse: "Eu também achei. Mas amor que é amor não se apaga. A gente só finge." Depois de um silêncio, ela continuou: "Eu cansei de fingir, minha filha." Ela disse, por fim chorando. Me abraçou então do jeito que eu me sentia acolhida desde pequena. Não vou mentir para vocês aqui que foi algo mágico. Ela não postou textão nas redes pedindo desculpa e dizendo o quanto estava errada, nada disso. Mas ela me viu como eu realmente era pela primeira vez. Me ouviu e aos poucos começou a entender o meu lado. A minha mãe, aquela mulher que me expulsou por medo, me reencontrou pelo amor. Ela teve de fazer terapia e ler os livros que Doris, a enfermeira da clínica, havia lhe recomendado. Numa tarde, pouco tempo depois disso, ela veio até mim e pediu perdão. Estava tremendo. E mais do que o perdão, ela me pediu uma chance de mostrar o quanto havia se arrependido. Não se nega perdão a ninguém, não é mesmo? Muito menos a uma mãe. Eu a perdoei do fundo do coração. Hoje ela é a avó do meu filho. Isso mesmo. Eu e Camila conseguimos adotar um menino. No dia em que levamos o pequeno Samir para minha mãe conhecer, ela deu as boas-vindas com uma frase: "Essa casa é sua, meu pequeno. É de vocês três." Finalizou abraçando também a Camila e eu. Mas, Luísa, essa história não é como de uma novela. É uma história humana, imperfeita, com marcas
e aprendizados. Por isso, meu final, infelizmente, não são como os finais felizes das telas. Um final onde o amor, mesmo com todas as falhas, acaba vencendo todo o resto. Talvez porque o final ainda não tenha chegado ao que espero. Estou dizendo isso porque tudo que contei aqui é o que todo mundo vê. Uma senhora arrependida que acolheu a filha expulsa depois de rejeitá-la. Mas o que ninguém vê e o que eu nunca contei para ninguém é que eu nunca perdoei de fato. O medo de ser rejeitada por qualquer outro motivo e de ser expulsa da vida dela de novo ainda vive num canto do meu peito. Eu amo minha mãe e eu sei que ela também me ama incondicionalmente. Mas aquela casa será sempre dela, isso eu nunca pude esquecer. Por mais que eu ame ir para lá com meu filho, ela nunca mais será o meu lar novamente. Eu perdoei minha mãe para tê-la por perto, Luísa, mas não consigo perdoar o fato dela ter quebrado nosso elo tão trivialmente. E talvez esse seja o meu fardo, a minha cruz e a minha certeza de que as feridas, quando causadas por amor, são as que deixam as maiores e mais terríveis cicatrizes.